Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. São 8h37. A Bruna Barbosa está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes porque ela acompanha todas as movimentações da eleição 2020 para a Prefeitura de São Paulo e vai trazer para a gente a última pesquisa que foi divulgada ontem. Bom dia, Bruna. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Nova pesquisa Ibope mostrando uma ampliação de vantagem de Bruno Covas, que passou de 26% para 32% das intenções de voto aqui em São Paulo. Ele que é o candidato à reeleição pelo PSDB. Celso Russomano segue despencando. No último levantamento tinha 20%, agora tem 12% das intenções. O representante do Republicanos já foi ultrapassado por Guilherme Boulos, do PSOL, que manteve os 13%, agora está em segundo lugar. Os dois estão tecnicamente empatados. Márcio França, do PSB, oscilou de 11 para 10, mas também está tecnicamente empatado com Boulos e Russomano. Então, esse Ibope basicamente mantém o último Datafolha, com uma vantagem maior de Bruno Covas, mas temos ainda Russomano, Boulos e França tecnicamente empatados, com uma vantagem agora de Guilherme Boulos. O candidato do PT, Gilmar Tato, se manteve com 6%, Arthur Duval, do Patriota, de 3% para 5%, Joyce Hasselmann, do PSL, seguiu com os mesmos 2%. Vera Lúcia, do PSTU, Antônio Carlos, do PCO, Marinelou, da Rede, não pontuaram, e temos Andréa Matarazzo, PSD, Levi Fidelix, PRTB e Orlando Silva, do PCdoB, 1% cada de intenção. Brancos e nulos passaram de 10% para 11%, já os indecisos se mantiveram em 5%. E aí, ainda há uma indecisão, a gente fala de uma eleição que vai acontecer em poucos dias, né, no domingo, e a primeira eleição que a gente vive numa pandemia, e aí fica aquele questionamento, será que todo mundo vai votar? Será que vai ser diferente? O Datafolha perguntou também, a gente tem 84% dizendo que vão votar com toda a certeza, apesar da pandemia. 11% ainda em dúvida, 5% já disseram que não vão comparecer de jeito nenhum. Então, com 84% é um cenário de bastante votação, né? Ainda que a gente viva uma pandemia. Esse Ibope aconteceu, os eleitores foram ouvidos entre 7 e 9 de novembro. Eu lembro que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha, na eleição de 2016, a abstenção foi de 21%. E não havia pandemia. Se de fato se confirmar essa perspectiva apontada pelo Ibope, a abstenção vai ser menor agora, durante a pandemia, do que foi em 2016. Como a gente viu agora nos Estados Unidos, não é? A eleição com maior comparecimento da história na corrida eleitoral norte-americana. Porque para alguma coisa tem que servir essa radicalização e essa polarização na política, né? As pessoas pelo menos têm que dar importância São Paulo ao tem sido essa margem, 20% nas últimas eleições, não só na municipal, que foi mencionada pela Thaís, né? Mas é um fato a ser observado. Hoje, aliás, tem um artigo no Estadão muito interessante do professor Clever Vasconcelos, que é nosso colaborador aqui, sempre participa conosco de questões ligadas ao direito eleitoral, falando justamente desse problema da rejeição na eleição brasileira, né? Da abstenção na eleição brasileira, que gira aí na casa dos 20%, a distância que os partidos políticos têm das demandas que são atendidas pelo nosso eleitorado, né? Agora, essa pesquisa trazida pela Bruna, viu, Cláudio, traz aí um derretimento da candidatura de Celso Russomano, que vem caindo, né? E como sempre né? Acontece, é impressionante, né? Mais uma vez, pela terceira vez, ele vive o mesmo fenômeno, larga na ponta, vai caindo e acaba não indo para o segundo turno. E alguns questionamentos que são feitos sobre as estratégias das campanhas. A dele, por exemplo, aí sim, a rejeição que eu escrevi aqui, falei abstenção errado agora há pouco, do presidente Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo, né? O Datafolha mostra que o presidente tem um alto índice de rejeição e ele colou a imagem dele ao do presidente da República. Tem essa disparada do Bruno Covas, prefeitos de uma maneira geral de grandes cidades estão sendo beneficiados pela popularidade por conta da pandemia do coronavírus e tem uma indefinição se vamos ter segundo turno ou não, onde serão descarregados os votos úteis, né? Essa que é a grande dúvida das campanhas. Será que o eleitor
que tem um pensamento mais ligado aí à atual gestão e queria algum tipo de mudança, vai descarregar esses votos no Bruno Covas e ele ganha no primeiro turno, como o João Dória fez em 2016? Será que outro candidato vai ser beneficiado por isso? A gente não sabe, está muito aberto, está tudo muito aberto. E como diz o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisas, esse voto útil ele é definido só na última hora, né, Cláudio? Então fica muito difícil de qualquer pesquisa, qualquer levantamento captar. Eu não vejo isso que o Ibope está apontando. Assim, eu não percebo isso em lugar nenhum do Brasil, uma grande motivação do eleitorado para acorrer em massa às urnas, etc. e tal, e registrar um índice de comparecimento de 84%. Eu não, em São Paulo, nem em lugar nenhum, não vejo esse acirramento, né? A gente até compreende o que aconteceu, a gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos. Houve ali um crescimento do número de votantes em relação à eleição anterior. Mas lá nos Estados Unidos, estamos falando de um presidente da República, de um presidente que vai ser certamente declarado eleito, né? Ainda não foi, o Joe Biden, eleito com 31% dos votos. 31% dos votos dos eleitores dos Estados Unidos, né? Apesar de todo o acirramento, toda a motivação, as pessoas, muita gente que nunca tinha votado ou que não tinha o hábito de votar, foi votar lá, o voto não é obrigatório, as pessoas foram lá, muitas delas, para derrotar o Trump ou para manter o Trump. O Trump que foi o fator motivador disso tudo. Mas eu não vejo isso aqui de jeito nenhum. Acho, pelo contrário, com pandemia e em razão do desempenho histórico nessa área, eu acho até que o comparecimento às urnas, infelizmente, será até menor e bem menor do que nas outras eleições. E aí pode ser um complicador, viu, Cláudio? Porque, especialmente para aqueles candidatos que têm entre os seus eleitores a maior parte naquela zona já de risco do coronavírus, não é? Por exemplo, quando a gente faz aqui o fatiamento por faixa etária, Mariana, Bruno Covas tem 40% dos eleitores com idade acima dos 55 anos. Então, ele aqui tem a predominância, não é, da votação nessa faixa etária. Guilherme Boulos, que é o segundo colocado, tem a predominância do voto na faixa etária mais jovem. Boulos, entre 16 e 24 anos, tem 19% das intenções de voto, sendo que, no geral, das intenções de voto, ele tem 13%. Mas, olha, acho que de tudo, o que mais me chama a atenção mesmo é a curva altamente ascendente de Bruno Covas e fortemente descendente de Celso Russomano, porque entre os outros dois que disputam a vaga no segundo turno, Márcio França e Guilherme Boulos, há ali uma quase estabilidade, pequena oscilação para cima ou para baixo nessas 4 pesquisas do Ibope, mas não houve nenhum estouro, nem de França, nem de Boulos. O que houve mesmo foi uma grande virada de Bruno Covas, que começou no primeiro Ibope. Em segundo lugar, o primeiro Ibope ele estava com menos de 20% dos votos, segundo a pesquisa do Ibope. E depois virou. A evolução dele é 21, 22, 26, 32. A de Russomano, 26, 25, 20 e 12. Ou seja, as duas curvas Russomano mais uma vez derretendo, né? Exatamente. Elas se encontraram num determinado ponto e aí inverteu-se E o Bruno Covas viu que o Dória é muito rejeitado também em São Paulo, né, Cláudio? A gente precisa destacar isso aqui. Ele escondeu o Dória da campanha dele, né? Mas mas o Bolsonaro também tem aparecido pouco na campanha de Russomano. Foi mais verdade seja dita, esses grandes figurões que transferiam votos estão meio sumidos. Parece que eles não estão favorecendo nenhum nem outro. Agora, eu concordo com o Cláudio Humberto quando ele diz que essas eleições não suscitam grandes paixões e não levantam mesmo essas paixões. Eu acho que a eleição municipal tem menos o interesse do eleitor do que uma eleição nacional, até mesmo para governador, né? Não tem aquela paixão toda que tem a briga, digamos assim, pelo governo federal. Agora, vai depender também muito da previsão do tempo, viu, Cláudio? Porque se fizer sol ou se chover, isso também afeta muito o comparecimento nas urnas. Agora, assim, o que eu estou percebendo nessa pesquisa do Ibope, é preciso a gente ter uma certa reserva também em relação à pesquisa de maneira geral, né? Mas, assim, foi uma queda tão abrupta do Russomano e um crescimento tão abrupto do
do Bruno Covas, que faz supor, né, como não houve nenhum fenômeno que alterasse significativamente o desempenho dos demais candidatos, é que simplesmente votos do Russomano foram transferidos para Bruno Covas. Exatamente claramente. isso. A pesquisa mostra São porque pessoas... os evangélicos, cresceu o voto evangélico entre o Bruno Covas. E ele cresce exatamente nesse eleitorado aí, viu, Cláudio? Onde o Russomano perdeu, o Covas ganhou. Houve uma transferência clara de votos de Russomano para o Bruno Covas. É preciso verificar, assim, não estou em São Paulo, mas vocês com certeza podem falar sobre isso. Ou o Russomano tem cometido erros muito sérios na condução da sua campanha, etc. e tal, a ponto de irritar o eleitorado, né? O eleitorado quer saber, não vou votar mais nesse cara, não, vou votar no... ou é isso, ou então o peso do voto evangélico é bem maior do que as pessoas supõem. E parece uma coisa orgânica, assim, né? Os evangélicos, como um corpo, resolveram abandonar o barco do Russomano para aderir à candidatura de Bruno Covas. É muito interessante observar isso a poucos dias da eleição. O Cláudio, teve uma peça de campanha que me chamou a atenção, uma contra o Celso Russomano, que foi um espaço para uma atendente de caixa de supermercado que, numa daquelas reportagens que o Russomano fazia sobre as leis de defesa dos direitos do consumidor, ele foi a um supermercado e ele abre um pacote e diz que ele quer só um dos itens do pacote. Ele pega um rolo de toalha de papel e diz que ele quer só uma folhinha do rolo de toalha de papel. E quando ele faz isso, ele faz de uma maneira agressiva. Claro, era um personagem para televisão, mas que para ele era um personagem sério, né? Ele humilha a atendente de caixa. E essa atendente de caixa foi levada à televisão e teve, inclusive, direito de resposta dentro do próprio programa do Celso Russomano. E isso coincidiu com essa queda mais acentuada das intenções de voto no Russomano. É uma moça humilde, mas que tem muita postura e tem muita opinião para dizer, eu fui humilhada. Então, a gente aqui de São Paulo, o que eu notei para te dizer aí em Brasília foi isso, viu? Eu acho que foram recuperar uma história da época do lançamento do Código de Defesa do Consumidor, em que ele deu um pitizinho assim na caixa de um supermercado. Exatamente. Olha, e sobre a rejeição das pessoas, dos apoiadores, né? O João Dória tem a rejeição de 40,4%. Segundo essa pesquisa, uma pesquisa de outubro do Paraná Pesquisa, mostrando que a rejeição do Dória é de 40,4% e a do Bolsonaro é de 41,9%. Quer dizer, estão ali, pau a pau, né? Ambos são muito rejeitados.